Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacob Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui você fica por dentro da Fiat e de seus 125 anos de história, semana sim, semana não. Tem novidades, análises, segredos e toda a cultura do carro italiano, que passa pelos modelos da Fiat e também das marcas em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. Neste episódio, o assunto será a recém-apresentada série especial Tributo 125, que a Fiat preparou para Argo, Pulse, Fastback, Strada e Toro. Mais do que saber se a nova versão vale a pena, você vai entender por que ela é um símbolo do abismo que existe entre a Fiat italiana e a Fiat brasileira. E por que o que hoje parece só uma falta de cor pode ser sintoma de algo que não pode continuar acontecendo no futuro da marca. Vamos lá? Nessa semana, depois de, aqui no Brasil, fazer uma comemoração bastante singela para celebrar seus 125 anos, a Fiat enfim comemorou o aniversário de um modo mais apropriado ao anunciar uma série especial para os seus principais modelos brasileiros. Chamada de Tributo 125, a versão chega para Argo, Pulse, Fastback, Strada e Toro, trazendo mais equipamentos, além de detalhes e acabamentos exclusivos. Ela vai estar disponível nas cores preto, cinza e branco, a depender de cada modelo, sendo que para Argo, Strada, Pulse e Fastback, ou seja, os carros feitos em Betim, tem a opção do branco Alaska, que é um branco perolizado e que até então não era ofertado neles. O Argo e o Pulse, a Strada eu não me lembro agora, mas o Argo e o Pulse até tiveram em algum momento, mas a cor saiu de linha e agora volta nessa série especial. E o teto é sempre preto. Entre os diferenciais em comum para todos os modelos, está a presença de central multimídia, ar digital, faróis de neblina, câmera de ré, banco de couro, badges exclusivos e detalhes em bronze. E a Fiat Flag ganhou a cor dourada para celebrar o aniversário, isso mesmo lá do lado de fora do carro. O Pulse ainda teve a vantagem de trazer de volta a versão Drive Turbo 200, que, graças à série, está mais fechada até que a própria Audace. Tem sistema keyless, com partida por botão, central de 10,1 polegadas, rodas aro 17 e faróis de neblina como itens de série. Com a série Tributo 125, o Fastback Turbo 200 também ganha esses itens, assim como a Toro, que tem como base a versão Vulcano com o opcional pacote tecnologia. Então ela traz também o sistema ADAS, que ficou de fora no caso dos SUVs. Tal como a Toro, a Strada Tributo 125 tem como base a versão Vulcano automática, mas ganhando os itens já comuns a todos os carros da série, esses que eu citei agora há pouco. O mesmo vale para o Argo, que passa a ter na Tributo 125 a sua versão mais completa com motor 1.0, já que no caso do hatch, a versão de base para a série é a Drive. Sendo assim, a gente tem o Argo Tributo 125 1.0 Firefly por R$ 93.990, o Pulse Tributo 125 Turbo 200 por R$ 128.990, o Fastback Tributo 125 Turbo 200 por R$ 133.990, a Strada Tributo 125 1.3 Firefly automática por R$ 134.490 e a Toro Tributo 125 Turbo 270 por R$ 184.499. Mas, mais do que responder se a série especial vale a pena, que a gente vai ver também daqui a pouco, é importante falar sobre como as versões Tributo 125 mostram que a Fiat do Brasil não conversa com a Fiat da Europa. Bem, vamos começar falando do custo-benefício dessa série especial, que, vale dizer, não é nada de outro mundo. Se a gente olha para a maioria dos carros, tudo o que a Fiat fez foi pegar as versões mais vendidas e equipá-las com um pacote opcional que já existe. É o caso da Toro, como eu disse há pouco, na versão Vulcano Turbo 270. A picape normalmente sai por R$ 175.990. Se a gente equipar essa versão com uma cor perolizada, que custa R$ 2.490, e com o pacote Tecnologia e Design Black, de R$ 6.500, o valor final vai subir para R$ 184.980, ou seja, apenas R$ 481 a mais do que a Fiat cobra
pela Tributo 125. E se você não fez a questão da estética escurecida, só quiser os equipamentos, então você pode optar pelo pacote tecnologia, que custa R$ 5.890 e leva o preço da picape a R$ 184.370. Nesse caso, você vai ter uma economia de R$ 129 em relação à série especial. Se a gente olhar para a estrada, a situação é muito semelhante. A versão Vulcano automática tem preço de tabela de R$ 127.990. Com a adição de um tom metálico por R$ 2.290 e do pacote Vulcano Plus por R$ 3.500, a picape sai por R$ 133.780, ou seja, R$ 710 a menos do que a série especial. Também o Argo fica mais barato sem a série Tributo 125. Se a gente pegar a versão Drive 1.0, o preço de tabela começa em R$ 87.990. Com o opcional Drive Top, que custa R$ 2.990, e a cor metálica, que sai por R$ 1.990, o preço do carro vai subir para R$ 89.980, ou seja, é uma economia de R$ 4.010 em relação à série Tributo 125. Nesse caso, a diferença é maior porque a série especial também traz rodas de liga leve aro 15, enquanto o pacote Drive Top traz só calotas escurecidas. No fundo, portanto, você vai estar pagando aí pelo jogo de rodas. O caso dos SUVs é um pouco mais complexo, isso porque o Fastback Turbo 200 não pode receber na versão padrão os itens que a série especial agrega, e no caso do Pulse, a versão nem mesmo existia. Mas provavelmente o SUV Coupé é o carro que faz mais sentido ser comprado com esse pacote especial, corroborando a sensação de que a Fiat só tem olhos para ele. Isso porque a versão Turbo 200 é tabelada em R$ 119.990 e, além de ela não poder ser equipada com nenhum opcional, ela também não cobra nenhum valor extra pelas cores diferentes do preto. Todas as cores custam o mesmo preço, porque é uma estratégia da Fiat para essa versão não ultrapassar o teto do limite PCD. Os R$ 14.000 extras que a Fiat pede na Tributo 125 servem para justificar equipamentos, portanto, que jamais seriam vistos nessa versão. Então, tem bancos e volante de couro, central multimídia maior de 10,1 polegadas, pintura bicolor, faróis de neblina e chave presencial compartida por botão e remota. A maioria desses equipamentos, com exceção do sistema Keyless, são opcionais mesmo na versão acima da Turbo 200, que é a Audace, e que custa R$ 148.990 e pode chegar quase aos R$ 155.000 com os opcionais. Ainda que, nesse caso, se você optar pela Audace, você vai levar também o sistema ADAS e o carregador por indução, que são dois itens indisponíveis na Tributo 125. Por fim, a gente tem o caso do Pulse. A série marca a volta da versão Drive Turbo 200, que era uma das mais vendidas do SUV até ela sair de linha em 2023. Com isso, tem uma chance de que o modelo possa voltar a crescer nas vendas, desde que a versão também volte a ser oferecida com o papel que tinha antes, ou seja, uma opção de entrada com o motor turbinado. Mas, por enquanto, segundo o site Motor1, que questionou a assessoria da Fiat, a volta dessa versão Drive Turbo 200 vai ser apenas com a série especial. A marca disse que, dependendo do interesse do público, da recepção dessa versão, ela pode voltar a oferecer a Drive Turbo 200 sem o pacote especial. O que para mim é só uma questão de tempo, gente, porque ao que tudo indica, as versões Audace e Impetus devem ganhar o sistema híbrido leve nos próximos dias, em novembro provavelmente. Então isso abre espaço para a volta, em definitivo, da Drive Turbo 200 sem o pacote especial, porque ela passaria a ser a opção Turbo 200 sem o sistema híbrido leve dentro da gama do Pulse. Até lá, o Pulse Tributo 125 só bagunça ainda mais a gama do modelo. Por R$ 128.990, ele custa só R$ 5.000 a menos que o irmão maior, algo que continua sendo a sina do Pulse, já que, como a gente viu no episódio 65, o Fastback tem atributos como porte, porta-malas, status, que favorecem ele quando a diferença é tão pequena entre os dois SUVs da marca, e geralmente as pessoas preferem levar o Fastback. Como se não bastasse, a versão Audace do Pulse custa R$ 122.990 e, se a gente equipar ela com os opcionais Pack Tech Design, que custa R$ 3.490, e Pack Safety,
que custa R$ 2.490, a Audace sai por R$ 129.960, ou seja, apenas R$ 970 a mais, e você leva tudo o que a Tributo 125 oferece, e ainda pacote ADAS, retrovisor fotocrômico e sensores de chuva e crepuscular. Se você não fizer questão desse pacote mais voltado à segurança, você pode pagar menos de R$ 128 mil no Pulse Audace só com o Pack Tech Design e economizar R$ 1.520 em relação à série especial, cujos únicos itens que não podem ser colocados na Audace são farol de neblina e banco de couro. Se você fizer realmente muita questão disso, ou você tem que ir para Tributo 125, ou para Ímpetus, ou então comprar como acessório na concessionária ou até fora da concessionária mesmo. Ainda tem outro fator que joga contra a série Tributo 125. Se você optar por comprar as versões regulares, você pode encontrar unidades no estoque das lojas com descontos. Por exemplo, eu encontrei no próprio site da Fiat, lá na seção de ofertas, um Fastback Limited Edition Turbo 270 Powered by Abarth 2024-2025, anunciado por R$ 134.990 na concessionária Savol de São Caetano. Essa é a versão de topo do SUV, já com um motor mais potente e com todos os equipamentos a que o carro tem direito. No caso da versão Audace, tem ofertas na Grande São Paulo por menos de 120 mil e no da Ímpetus por menos de 130 mil. O mesmo vale para a Estrada Vulcano automática, com ofertas variando entre 118 e 127 mil, e para o Pulse Audace, que pode ser encontrado por menos de 115 mil em oferta. É preciso fazer a ressalva de que, nesses casos, nem sempre você vai encontrar os modelos com os kits opcionais. Mas se você fizer uma pesquisa, com certeza tem boas chances de sair com os equipamentos da série Tributo 125, pagando menos em unidades de estoque. Então quer dizer que a série não vale a pena? A resposta para essa pergunta depende, obviamente, do seu gosto. Tem itens estéticos ali que são exclusivos da Tributo 125, como a Fiat Flag dourada, os detalhes em bronze no interior. Tem também as etiquetas especiais ali no banco, na manopla do câmbio, que tem o logo da Fiat, também na cor bronze, e é diferente dos outros modelos, né, que é sempre o branco e a bandeirinha nas cores da Itália. Tem também o badge, que fica ali próximo à caixa de roda no paralama. Então, esses detalhes são exclusivos da série especial, você não vai conseguir nem como opcional em outras versões. Mas é só isso, né? Para mim é pouco, mas cabe a você decidir se é algo que desperta atenção, de repente é algo que você gosta muito, para você vale a pena desembolsar um pouco mais e levar o carro com a série especial só por conta desses detalhes. Geralmente, as séries especiais se destacam por trazer um ótimo custo-benefício e aquele algo a mais que só ela tem, o que dá algum sentido ao ato de você pagar quase o mesmo ou até um pouco mais para ter o mesmo conteúdo que as outras versões do mesmo carro já oferecem. Se forem séries limitadas, então, melhor ainda, né? Você tem uma justificativa ainda maior. Você está ali comprando um carro que apenas outras poucas pessoas vão ter também, talvez até virando modelo colecionável no futuro. Mas esse não é o caso da Tributo 125, que não tem uma quantidade limitada prevista de exemplares. Ela é uma série especial, a Fiat não disse quanto tempo ela vai ficar no mercado, ela não disse quantas unidades vai produzir dela, mas ela não é propriamente limitada a um número específico. Por exemplo, a série S Design é uma série especial que a gente vê, mas que está aí sendo vendida há anos já, dependendo de cada modelo. É um pacote que perdura, então ele é especial? É especial, mas não é limitado. E, como a gente viu, ainda tem uma diferenciação muito pequena em termos estéticos. Até o interior com a faixa bronze, que a gente vê ali no caso do Argo, no caso do Pulse, do Fastback, é uma coisa que você já encontra em outras versões da gama e a Fiat só reaproveitou. Logo, para mim, do meu ponto de vista, tem pouca coisa que justifique escolher essa série especial. E isso é sintoma de um problema maior dentro da Fiat no Brasil hoje. Mas antes de continuar, eu quero dar alguns recados. Se você está ouvindo pela primeira vez, por favor, curte o vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações clicando no sininho. Isso se você estiver ouvindo pelo YouTube, é claro. Se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em favoritar na Deezer.
Isso ajuda o podcast a se manter relevante e ser encontrado por outras pessoas. E se você estiver no Spotify, também não esquece de deixar um comentário sobre o que você achou desse episódio. Você também pode acessar bit.ly/3,5podcast. Tudo junto e por extenso. bit.ly/3,5podcast. Isso vai levar você ao Medium do 3,5, que é um espaço com todas as opções para você ouvir o podcast, e você ainda encontra posts especiais com conteúdo extra, além de links para as referências citadas neste episódio, bem como episódios relacionados e todo o acervo do podcast. E se você quiser conferir análises, notícias quentinhas, fotos, vídeos, dicas ou só coisas aleatórias sobre os Fiat, me segue no Instagram e no Facebook. É só procurar pelo @3,5podcast. Recados dados, vamos voltar para o episódio. A série Tributo 125 é um exemplo de como a Fiat do Brasil parou de fazer algo que a fez entrar para a história do nosso mercado: tomar decisões ousadas na hora de ofertar os seus modelos. No passado, a marca fez coisas impensáveis, como oferecer um carro popular 1.0 com ar-condicionado, trazer a ideia de personalização com cores chamativas, sem custo adicional e adesivos para carros de entrada, e disponibilizar teto solar em quase toda a sua gama, mesmo para uma picape compacta como a Estrada, que podia ser encontrada também com cabines simples, estendida e dupla. Hoje, a Fiat ainda é uma marca que se diz ousada, provocante, colorida e italiana no seu posicionamento, mas que, na prática, parece mais uma marca alemã conservadora e pragmática, tomando decisões só com base em fatores extremamente racionais e números de mercado. Afinal, uma série que de especial tem pouca coisa e só está disponível nas cores mais vendidas do mercado, nenhuma delas relacionada propriamente à Fiat ou à história da Fiat, que parece ter vergonha de parecer uma série especial para não encalhar no estoque, me faz pensar: isso aqui é uma série especial da Fiat mesmo? Porque poderia ser da Volkswagen ou de qualquer outra marca. A Fiat se apoia em clínicas, ou seja, pesquisas com potenciais clientes, para dizer que não vale a pena oferecer mais opções de rodas, de cores, de equipamentos como teto solar, por exemplo, ou então, para dizer que oferecer mais opções ao consumidor torna a gama confusa, ali na hora de escolher. E mais do que isso, atrapalha o ritmo da linha de montagem, que teria de acomodar pedidos específicos dependendo da configuração escolhida para um carro. E tudo bem, esse é um ponto que faz sentido, é totalmente válido, precisa ser considerado, mas como que fica o histórico da marca que se apoiou justamente em nichos e em atender desejos muito específicos para se tornar a gigante que é hoje no nosso mercado? Eu entendo que alguns pontos do negócio devam se sobressair sobre a filosofia de uma empresa. Mas, por outro lado, também não dá para adotar um discurso na hora de vender a marca e depois tomar atitudes que, na prática, não tem nada a ver com esse discurso. E, realmente, talvez a demanda por algumas dessas coisas que eu citei seja baixa, mas ele existe. No caso das cores, por exemplo, não é segredo que branco, cinza, preto são as mais populares do nosso mercado e, em geral, isso acontece no mundo todo. Alguns anos atrás, um estudo da própria Anfavea, que é a associação de fabricantes que produzem veículos aqui no Brasil, feito no intervalo de uma década, então eles pegaram uma década e mostraram quais cores eram as dominantes no Brasil. E o que aconteceu é que, ali no topo, essas cores neutras só acabaram se alternando entre si ao longo dos anos. Já o relatório global da empresa de tintas, a Axalta, que é publicado todos os anos, mostra que, na América do Sul, a cor mais vendida nos carros em 2022, que foi o último levantamento feito disponível até hoje, foi o branco, com 39% de participação, sendo que 32% disso foi de branco sólido e 7% disso de branco perolizado. Depois do branco, a gente tem o prata com 19%, o cinza com 18% e o preto com 10%, sendo metade referente ao preto sólido e a outra metade a algum preto com algum acabamento especial. Ou seja, 86% do público sul-americano, e aqui vale dizer que a maior parte desse público é o Brasil, porque o Brasil é um gigante nesse mercado automotivo,
e os outros países são bem menores, têm um volume de vendas muito menor. Ou seja, 86% desse público optou por comprar carros nessas cores neutras. Mas existe um alento. No ano anterior, o número era maior, era 88%. Ou seja, ganhamos aí algumas pessoas comprando carro colorido. Em 2022, essa parcela do mercado que preferiu tons coloridos foi, portanto, de 14%. Ok, como eu disse, pode não ser grande coisa, mas também não é um número desprezível que justifique o total desaparecimento dos tons mais vivos da gama da Fiat, que é o que a gente está vendo hoje. Ainda segundo o estudo da Axalta, 6% dos compradores escolheram um carro vermelho, 4% um carro azul e 4% algum tom de bege ou variação de marrom. Os tons de verde, amarelo e dourado ou outras cores apareceram com menos de 1% cada no relatório. Ter as opções neutras, sem cor, é importante, ajuda a marca a ter maior agilidade na linha de montagem. Como a maioria do público não rejeita essas opções, a Fiat pode adiantar a produção de unidades com essas tonalidades. Já os pedidos por cores específicas acabam interrompendo o ritmo de produção. Entendo tudo isso, né? E isso aliado à demanda maior por tons neutros, como um resguardo do público em relação à hora da revenda, né? Por supostamente ser mais fácil de revender esses carros, ou no caso, ser mais difícil revender carros coloridos, isso tudo explica a decisão racional de ofertar só tons acromáticos nos carros da Fiat, com exceção do vermelho Monte Carlo ou do azul Jazz. Esse último é exclusivo da Toro e essas são as duas únicas cores coloridas que a gente vê, além do vermelho lá da Titano, que eu não considerei porque é uma cor que já tinha sido lançado em carros da PSA, não é um carro exatamente da Fiat e também não é um carro produzido no Brasil. Mas tem esse outro vermelho aí também, é um caso muito específico, vamos ver também quanto tempo ele vai durar, né? Também tem esse ponto. Então, assim, o que eu quero dizer é, entendo completamente esse lado da Fiat, entendo inclusive se fosse uma outra marca querendo falar tudo isso. O problema é a Fiat, mais uma vez, essa incoerência entre o que ela defende no seu posicionamento, que é ser uma marca colorida, e o que ela está oferecendo na prática. Isso abre, sim, margem para uma cobrança, para que ela atenda os 14% que compra carro colorido. Eu confesso que, apesar do meu plano inicial ser o de comprar outro Pulse agora no segundo semestre, como eu comentei em uma das últimas entradas do Diário do Pulse, quando eu falei que eu ia vender o carro para os meus pais, falei que tinha algumas opções para o segundo semestre, uma delas seria comprar outro Pulse, era a minha opção favorita, mas hoje eu estou extremamente desanimado em fazer isso. E a falta de cores é um dos grandes motivos. Tem outros também que eu vou compartilhar depois em outra oportunidade com vocês. Mas a falta de cores é um dos principais motivos. Seja nas versões regulares, porque a gente só tem o vermelho. Seja também na Abarth, a gente também só tem o vermelho como única cor disponível. Então, nem em um caso, nem em outro, a gente tem algum outro tom. No meu caso, um tom que, né, vocês que me acompanham já sabem, não tem nenhum tom de azul, que é a minha cor favorita. Então, no meu caso, a Fiat poderia sim perder uma venda, porque eu não quero o carro de cor neutra. E desde o ano passado, o Pulse perdeu o azul Amalfi e só pode ser encontrado na cor vermelha, como eu acabei de dizer, fora branco, preto ou cinza. E pior ainda é a situação do Fastback, né? Nem vermelho ele tem, a não ser na variante Abarth. E mesmo no caso de cores que são relativamente bem recebidas pelo público, como era o azul Amalfi, ele tinha ali uma consistência, né? Não era uma coisa horrível em termos de venda, a Fiat não investe na ampliação da oferta da cor, o que poderia fazer sentido, já que era um tom colorido, mas ele era um tom colorido ainda sóbrio, sem grandes efeitos ali na hora de revender o carro, né? Você não vai ter uma desvalorização, você não vai ter um tempo muito grande de venda, né? Porque é uma cor muito chamativa, muito berrante. Não, era uma cor colorida sóbria. O mesmo vale para o vermelho Marsala do Cronos, né? Para um sedã era uma cor que cai super bem, que você vê em outros carros concorrentes. Então, a impressão que passa é que
a marca não se esforça para manter as cores no catálogo, ela não se esforça para vender, porque quando tem as cores coloridas também não está em estoque das lojas, as lojas não têm para mostrar para o cliente. Além disso, não leva para outros carros. Parece que ela quer ali a todo custo falar, não, vamos tirar de linha, vamos tirar de linha, vamos tirar de linha. Parece que tem essa tentação de não ter cor no catálogo. E uma coisa que chama a atenção é que, segundo o mesmo estudo da Axalta, na Europa, 79% dos carros vendidos foram da cor branca, prata, cinza ou preta em 2022, enquanto os tons coloridos se distribuíram entre azul com 11%, vermelho com 5%, bege ou marrom com 2%, verde, amarelo ou dourado com 1% cada e outras cores com menos de 1%. Ou seja, não é nada tão diferente assim do que foi visto na América do Sul. A maior diferença é que o prata tem só 9% das vendas, enquanto o azul assume um maior protagonismo, fica à frente inclusive do prata e do vermelho. Aliás, isso é algo também que de modo semelhante acontece na América do Norte. Mas por que eu citei o caso da Europa? Porque, como talvez você já saiba, por lá, desde julho do ano passado, a Fiat não comercializa mais carros na cor cinza. Se você não sabe, vou deixar um post nas referências do episódio em que eu falo sobre esse caso. Então, sim, é isso mesmo. Não tem carro da marca, nem cinza, nem prata, à venda na Europa. Existe sim carro branco, carro preto e um bege bem claro que a gente vê no Seicento, mas cinza mesmo não existe. Foi uma jogada de marketing da Fiat que chamou muita atenção quando foi anunciado e que faz sentido com o posicionamento da marca lá na Europa. E a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco também. Portanto, enquanto no seu aniversário do ano passado, lá na Europa, a Fiat aboliu o cinza a favor de tons coloridos, neste ano, aqui no Brasil, o que a Fiat fez? Justamente o oposto. Ela comemorou o mesmo tipo de evento, lançando uma série especial que só tem as cores branco, cinza e preto. O quão contraditório é isso quando a gente está falando da mesma marca? Enquanto a Fiat da Europa se orgulha de ser uma marca italiana, buscando no seu país de origem inspiração para oferecer carros nas cores azul, verde, vermelho, bege, laranja, a Fiat do Brasil fica só no discurso, preferindo seguir os números e parecer uma marca alemã, que adora o bom e velho cinza, né? Uma cor que não atrapalha ninguém, é garantia de venda, muito confortável ali, facilita a produção, facilita a comercialização, ninguém vai se preocupar, nossa, pronto, só faz o carro cinza lá, maravilha. Aliás, nem as marcas alemãs vivem só de cores neutras no Brasil, para dizer a verdade. E mesmo dentro da Stellantis, as outras marcas estão repletas de cores. A Jeep tem azul, verde, bege, a Citroën vai lançar um novo azul agora com o Basalt, a Peugeot também tem um belo tom de azul, a Ram lançou uma série especial da Rampage com um vistoso laranja. Enquanto isso, a Fiat parou justamente no azul Amalfi em 2021. São quase 4 anos sem apresentar uma cor nova e, mais do que isso, limando do catálogo as que já existiam. Ninguém aqui está defendendo que a Fiat tem que parar de fazer pesquisa, parar de tomar decisão com base em dados, ou que ela precisa abolir o cinza em um mercado como o nosso, que é mesmo um pouco mais conservador, então o cinza é necessário. É evidente que essas medidas são necessárias, que você precisa de dados para ter um norte na hora de tomar decisões, e que são motivos também que explicam parte do sucesso da marca. Mas as pesquisas parecem estar tolhendo o lado intuitivo no processo de tomada de decisão dentro da Fiat. A marca parece não ter mais capacidade de surpreender o público com algo que nem ele mesmo sabia que precisava, porque ela só valida tudo com o público. Será que se esse mesmo tipo de pensamento estivesse em vigor no passado, as grandes inovações que marcaram os primeiros 45 anos da Fiat no Brasil teriam saído do papel? Eu bato na tecla da cor aqui porque é algo que me apetece. Eu gosto de carros coloridos por causa da Fiat. Eu gosto de carros azuis por causa da Fiat. Não por causa de super esportivos ou carro de videogame, mas porque a minha tia tinha um Palio Weekend azul Heraldic, se eu não me engano,
que eu achava belíssimo, um tom incrível, bonito de babar mesmo. Eu olhava aquele carro e ficava vidrado. E ainda mais porque tinha aquele interior com bancos de veludo que também era azul. E era um interior sem igual, nenhuma outra marca, ainda mais generalista como a Fiat, tinha tanta variedade de cor, de tecido, de materiais em geral no interior de uma perua compacta. Sem dúvida, foi um carro que me marcou quando eu era criança e isso ficou comigo, tá comigo até hoje. Mas não é só a cor. Tem o caso, por exemplo, do próprio teto solar. A Fiat diz oficialmente que não lançou Pulse Fastback com esse item, que tirou ele como opcional da Toro, porque as pesquisas apontavam que não tinha demanda para teto solar. O que já seria estranho, só se a gente considerasse o histórico da marca, que sempre ofereceu esse item, mesmo na linha Palio, que era uma linha mais de entrada, e ainda nos trouxe outros tetos icônicos, né? Sky Window, Sky Dome, estilo, ideia, Punto, por exemplo. Não é possível que seja um item tão dispensável assim se já foi alvo de tanta atenção da empresa no passado. É possível? Quando a gente vê que o brasileiro sempre admira um carro com esse equipamento e que a Jeep nunca deixou de oferecer teto solar nos seus modelos, fica ainda mais esquisito. Não à toa, quando os SUVs da Fiat foram lançados, dito e feito, uma das coisas que mais foi apontada, que mais foi comentada, era a falta de teto solar. E isso só piorou quando a Fiat introduziu a variante Abarth. Hoje a marca está correndo aí para ofertar esse item e corrigir a rota. Será que se a Fiat tivesse ido além das pesquisas desde o início, ela já não teria ofertado o teto solar desde o lançamento, evitando todo esse desgaste que se vê hoje? E, digo mais, o ápice desse debate vai ser a introdução da nova linha global de produtos que já está gerando discussões hoje em dia. Afinal, o Grande Panda vai ser levemente modificado, permanecendo essencialmente o mesmo carro que vai ganhar as ruas da Europa neste ano? Ou será que a Fiat do Brasil vai dar um jeito de matar a personalidade do carro para atender o gosto duvidoso de um suposto público em potencial, dizendo então que ela adequou o Grande Panda ao gosto brasileiro? E já disse aqui em algum episódio, e repito, se a Hyundai é capaz de vender carros esquisitos, até mesmo feios, sem perder espaço de mercado, por que que a Fiat não seria capaz de vender um carro como o Grande Panda no Brasil, mantendo a sua personalidade? O que impede a marca de voltar a incentivar a presença de cores no seu catálogo, se isso é importante para sua filosofia, para o seu posicionamento de mercado com uma marca italiana vibrante e quente? Então quer dizer que a Fiat vai virar uma marca fria, incapaz de encantar como me encantou quando eu era criança, só para seguir dados e números, numa lógica que combina muito mais com uma marca japonesa ou com uma marca alemã, quando nem elas mesmas fazem esse tipo de coisa? A gente já tem marca japonesa, a gente já tem marca alemã, que inclusive seguem muito bem as suas filosofias na hora de pensar e vender seus automóveis, e a gente não precisa que a Fiat seja uma marca assim. A gente precisa que a Fiat seja a marca italiana, ou no máximo ítalo-brasileira, que a diferencia no mercado e que ela tanto gosta de dizer que é. Se você entrar no site global da Fiat hoje, fiat.com, você não só não vai ver nenhum dos nossos modelos, como você também vai ver quais são os valores que a marca diz ter. Alegria, cores, iconicidade, estilo, pop, alegria, simplicidade, italianidade. Nada muito diferente do manifesto que a Fiat apresentou quando ela introduziu a sua nova marca no nosso mercado em 2020. Uma mistura autêntica, espontânea, um caldeirão que cresce e não para de ferver, o tempo todo inspirado em você. Inspiração que vem da sua paixão, do jeito de fazer tudo com o coração. Na moda, na arte, na música, passione em tudo que te faz ser uma pessoa única. Quando a sua paixão se encontra com a nossa, aí sim, é aí que o caldo engrossa. É pop colorida, é alegra e é quente. Nossa conexão move tudo pra frente. É belo, a força é o que transforma o mundo incrível. É quase inexplicável, emoção outro nível. E
Pra quem ainda não sabe, essa força tem nome: Fiat. A paixão move, capiche? Isso nos leva de volta à série Tributo 125. É justamente esse fator Fiat que parece faltar às versões que celebram os 125 anos da marca. Não tem algo que faça os olhos brilharem. Não tem uma cor exclusiva que faça alusão a um momento especial da marca, um acabamento único que diferencia os carros dos modelos de linha, um equipamento que torna aquela versão algo sem precedentes. Falta personalidade e distinção. Algo que a marca fazia com maestria, quando a gente se lembra de outras séries especiais do passado, estilo Schumacher, linha de vento de estrada real, Uno CS Top. São carros que entraram para o imaginário das pessoas, carros que a gente olhava e a gente falava, poxa, a gente quer ter esse carro, porque é muito especial. Falta isso na série Tributo 125. Então eu me pergunto se essa série celebra o aniversário ou o enterro da Fiat, de tão sóbria, morna e requentada que ela é. E o pior nem é isso. O pior é a gente ter que se contentar com ela, porque isso foi o ápice da celebração que a marca fez no nosso mercado dos seus 125 anos de história. Enquanto a Fiat da Europa fez uma festa, porque era isso, era uma festa. Eu estava lá e eu vi, não era só uma coletiva de imprensa. A Fiat estava esperançosa com o futuro da marca, mas, sobretudo, ela estava orgulhosa do seu passado, da sua história, dos carros icônicos que estavam ali em um desfile de ousadia, de tradição, em um dos lugares mais emblemáticos da história da marca, que era a pista no teto da fábrica de Lingotto. Enquanto a Fiat da Europa estava nisso, a Fiat do Brasil estava repostando um influenciador que daqui a alguns meses vai estar fazendo propaganda de uma das suas rivais, se já não fez antes. Enquanto a Fiat do Brasil celebrava os 125 anos da marca com um modelo que não tem nada, literalmente nada da marca, que é a Titano, a Fiat da Europa estava apresentando um carro cheio de referências orgulhosas aos carros que consagraram a Fiat como uma marca líder de mercado na indústria automotiva. Então é isso, um aniversário comemorado de modos muito diferentes. Um com o brilho que a marca merece, outro como uma mera data protocolar. A ponto de fazer a gente, que gosta aqui da marca, ficar feliz por ela ao menos se dar o trabalho de agora apresentar uma série especial, algo que de fato celebre esse importante marco, falando e fazendo carro de verdade, e não com marketing que combina muito mais com ações de vendas. Não estou julgando aqui o uso de influenciador, acho que o uso de influenciador cabe muito bem, mas para isso, né, para promover venda e não para promover valor institucional da marca nos seus 125 anos de história. Ainda que essa série especial não chegue nem aos pés do brilho, da ousadia, da sagacidade, da inteligência, da cor que a Fiat tem nos seus 125 anos de história, pelo menos é algo mais palpável, né, algo mais significativo na hora de celebrar esse marco. Então resta a gente torcer para que, também no Brasil, o futuro da Fiat volte a ser tão espetacular como foi o seu passado. A posição confortável que ela tem hoje no nosso mercado permite isso, muito mais inclusive do que na Europa. Na Europa a Fiat está arriscando tudo, ela está indo para tudo ou nada, introduzindo uma nova linha de produtos do zero, uma linha que não parece com o que era antes, uma linha nova realmente, uma linha que tem potencial. E ela quer fazer isso dar certo também aqui no Brasil. Mas a Fiat do Brasil precisa entender esse contexto de que ela tem aqui o conforto necessário para fazer essa ousadia. É óbvio que, em primeira vista, as pessoas vão estranhar, é óbvio que não vai agradar todo mundo, é óbvio, porque é uma mudança radical e é uma mudança muito grande. Mas, se a Fiat da Europa está bancando isso, por que a Fiat do Brasil não pode bancar? Sendo que aqui ela tem uma posição muito mais confortável para fazer isso. Eu torço para que a política das cores que a gente vê hoje no nosso mercado não seja um indício de que a marca vai continuar deixando a sua alma totalmente de lado em detrimento de números, pesquisas e discursos que não se sustentam na prática. Mas e você, o que achou da série Tributo 125?
Deixa aí nos comentários do YouTube e do Spotify ou me manda uma mensagem dizendo se você acha que a Fiat poderia ter feito algo mais interessante para celebrar. Obrigado por me ouvir até aqui, um abraço e até a próxima ou no @3,5podcast nas redes sociais.